Bom dia, alunos do nono ano, sejam bem-vindos aqui à nossa aula da semana 3. Passamos aí um feriadinho, demos uma descansada, vou colocar aqui para vocês o conteúdo complementar, tá? O tema da semana é a nova ordem mundial e muita gente fica confusa aí com a semelhança dos termos. Para que tudo ocorra bem, eu preciso que você tenha a compreensão desses termos. Esse é o objetivo dessa aula, que você entenda globalização, mundialização, internacionalização, o que é isso de nova ordem mundial e quais são os principais blocos econômicos e qual que é o papel deles, ok? A globalização e a mundialização a gente veio falando lá desde o vídeo 1, então se você não se lembra, eu sugiro que assista novamente as primeiras aulas, tá bom? Isso vai te ajudar a uma compreensão melhor aqui, ok? Mas vamos fazer uma retomada. Nós vimos que a globalização, olha aí, é um processo característico do modelo econômico capitalista que acarreta a integração entre diversos territórios através de aspectos políticos, econômicos e sociais. Lembra lá, embora existam estudiosos que defendam que a globalização começou desde das grandes navegações, a gente tem também estudiosos que definem que é a fase atual do sistema capitalista, em que os países se encontram aí integrados, não só economicamente, mas também politicamente, culturalmente, ok? Especialmente aí nos últimos tempos, em que a comunicação e os meios de transporte estão tão desenvolvidos, né? Então hoje é muito fácil eu me comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, seja para fazer uma compra, seja para um simples contato, troca de mensagens, ok? Então globalização, vamos pensar aí nessa integração entre os países, culturalmente, socialmente e politicamente e economicamente. Coloquei aí os dois exemplos, ó, possibilidade de comunicação instantânea entre duas pessoas em qualquer lugar do planeta. Posso mandar uma mensagenzinha para um amigo lá na Austrália nesse momento, por exemplo, né? E a presença de marcas e empresas estrangeiras em nossa cidade. Coloquei aí aqui em Uberlândia, por exemplo, a gente tem McDonald's, Leroy Merlin, Walmart, né? E várias outras, Carrefour, por exemplo, né? São empresas que não são brasileiras, mas que têm as filiais aqui, né? O capital, o lucro dessas empresas, grande parte vai para o país de origem, tá? Essas primeiras aí, McDonald's, Leroy Merlin e Walmart, são americanas, o Carrefour eu acredito que seja francês, né? Mundialização. Conceito relativo à incorporação de hábitos e costumes de outros lugares do mundo que geram alterações em nosso modo de vida. Então há quem use mundialização como sinônimo ali de globalização, globo, mundo, né? Pensa ali no total, mas a gente vai usar a abordagem que define a mundialização com um enfoque mais cultural, tá bom? Os hábitos que a gente assimila. Lá na nossa aula eu falei pra vocês, questão dos filmes, das músicas, da vestimenta, né? Por exemplo aí, coloquei pra vocês, ó, celebração de festividades típicas de outros países, por exemplo, Halloween. Não é uma festividade nossa, mas muita gente celebra, né? Predomínio de filmes estrangeiros em cartazes de cinema brasileiro. Você vai no cinema, hoje a gente não pode por conta da pandemia, mas você vai no cinema, você pode contar nos dedos quantos filmes brasileiros tem. A maioria ainda é estrangeiro, tanto que existe até uma lei que coloca lá uma cota mínima de filme brasileiro, porque senão, se brincar, o pessoal não ia ver nenhum, né? A gente tá tão acostumado aí a consumir conteúdos, né, de outros países, que às vezes tem muito conteúdo bom aqui e a gente não toma nem conhecimento, né? A internacionalização, olha só, processo de comercialização dos produtos ou serviços de uma empresa fora do seu mercado local ou de sua origem, ou seja, voltado ao mercado externo. Então entram aí, pessoal, pelos exemplos vocês percebem, as empresas transnacionais, multinacionais, né, que vão abrir a filial fora da sua sede, né, do seu país sede, seu país de origem, e entra também aquelas empresas que permanecem no seu território de origem, mas que tem uma produção voltada à exportação. Então, produzo aqui, mas com foco em enviar para fora do país, ok? A internacionalização, então, eu vou pensar num fenômeno pontual aí, em relativo às empresas, ok? E seus produtos. Ficou confuso? Parece tudo a mesma coisa? Eu tô falando de empresa em todos, eu tô falando de mercado externo em todos. Ficou confuso? Parece a mesma coisa, mas não é.
tá? Vamos entender aqui como esses conceitos estão interligados. É muito difícil a gente analisar eles como coisas diferentes, porque eles não são diferentes, eles são partes de um mesmo processo, tá bom? Muita atenção nos slides que vem a seguir para você entender qual que é a diferença e como é que estão conectados esses três conceitos, ok? Olha só, aqui nesse slide eu coloquei para vocês os três conceitos e uma síntese das características particulares aí de cada um. Olha só, a globalização, eu sempre vou enfocar aí os processos econômicos e tecnológicos. Lembra que eu falei uma fase do capitalismo, a gente está falando de trocas comerciais, que é lógico que se eu tenho trocas econômicas e financeiras, as outras esferas vão sendo envolvidas, a esfera política, a esfera cultural, não tem como. Se eu estou consumindo produtos dos Estados Unidos, por exemplo, seja filmes, seja as redes de fast food, concorda que eu estou consumindo a cultura norte-americana? Né? Não tem como eu dissociar isso. Então, globalização, a gente está falando de um processo amplo de integração entre os países, tá? Quando eu falo em mundialização, é como eu falei para vocês, seria aí a processos de ordem cultural, de hábitos, né? Por exemplo, a calça jeans, por exemplo. Calça jeans surgiu essa moda lá nos Estados Unidos. É um tecido considerado quente para regiões tropicais, mas aqui todo mundo usa, virou moda, né? Virou um modo de vida aí da sociedade. A gente incorporou esse hábito, ok? E a internacionalização, eu vou falar ela mais pontualmente ali quando eu estou me referindo às empresas. Olha só, superação das fronteiras pelo mercado, as empresas transnacionais e multinacionais, ok? Então, vamos falar aí das empresas que abrem as filiais e as empresas que enviam seu produto para fora. Ainda não entendeu? Observe esse slide aí, tá vendo? Eu coloquei as setinhas para demonstrar para vocês o seguinte. Quando eu tô falando de globalização, eu posso dizer que ela é um resultado de um processo intenso de internacionalização. Como assim? Comecei aqui as minhas empresas, uma a uma ali, conquistar mercados externos, enviar meus produtos. Junto com os meus produtos, eu estou exportando ali a minha cultura, o meu modo de vida, né? O meu modo de produzir e pensar o meu espaço, concorda? Então, se eu tenho uma grande internacionalização da minha empresa, das minhas empresas, concorda que eu estou contribuindo cada vez mais para o processo de globalização? Eu estou conectando o meu país aos demais, para onde eu faço os meus contatos, tá? Então, quando esse processo de internacionalização cresce no mundo, ele vai gerar aí a atual fase da globalização, tá? As trocas comerciais, a internacionalização das empresas, posteriormente das tecnologias de comunicação e de transporte também entra aí, né, de capitais. Mas quando eu aumento o meu processo de internacionalização, eu aumento significativamente o meu processo de globalização. Ok? Eu posso dizer, de certa forma, que a globalização é resultado aí de uma grande intensificação no processo de internacionalização, ok? E a mundialização seria aí uma característica da globalização, ela está dentro, né? Porque eu estou falando especificamente aí dos hábitos e dos costumes. Isso acontece durante o processo da globalização, tá? Então eu posso dizer, olha só o que eu estou dizendo, que a globalização é resultado de um processo intenso de internacionalização. Relacionei os dois primeiros conceitos aí. E que a mundialização, ela é uma característica, da globalização, tá bom? Quando eu isolo ali o componente cultural. E a mundialização e a internacionalização, elas estão aí fazendo uma troca também, porque quanto mais eu adoto os hábitos de outros países, mais eu estou gerando mercado para que novas empresas, novos mercados surjam, uma nova fase de internacionalização aconteça, ok? Então tá vendo como todos esses conceitos estão conectados? Não são sinônimos, são parecidos, podem nos confundir. Se você não entendeu, volta, escuta com calma, tá bom? São parecidos, mas não são a mesma coisa, mas estão conectados.
Em primeiro lugar, para a gente entender a nova ordem mundial, a gente precisa entender que existia uma velha ordem mundial, né? Que seria ali que no fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e a União Soviética passaram a disputar o poder, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, os dois eram aliados, derrubaram lá o regime de Hitler, né? Os nazistas. E aí, como os dois saíram super fortalecidos ali desse conflito, né? E cada um com sua ideologia, capitalismo versus socialismo, surgiu aqui as tensões entre essas duas potências, tá? A chamada Guerra Fria. Lembrando que a Guerra Fria foi um conflito indireto e ideológico. Esses países nunca se enfrentaram em batalha diretamente, tá bom? Mas indiretamente o tempo todo. Lá no Vietnã, Guerra das Coreias, eles sempre iam lá, apoiavam exércitos opostos para mostrar o seu poder de guerra ali. Quem tem mais bomba atômica, quem tem o melhor exército, e a corrida tecnológica também, né? Quem vai chegar primeiro no espaço, né? Os russos mandaram o primeiro satélite, depois mandaram as primeiras naves tripuladas, e aí os Estados Unidos foi e mandou o homem para a Lua. Era uma corrida, né? Quem fazia mais, quem tinha melhor tecnologia, tá? Isso define a Guerra Fria. Vou deixar aqui um vídeo de um canal do YouTube que eu achei bem interessante para resumir aí Guerra Fria, se você não se lembra, tá bom? Então nessa fase aí a gente tem o chamado mundo bipolar. São duas potências lutando aí para defender a sua ideologia, né? Os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo o socialismo. É aí que surgiu, gente, essa coisa da guerra ao comunismo, né? Porque os países aliados aos Estados Unidos eram incentivados a ver os comunistas como inimigos e os comunistas verem os capitalistas como inimigos, né? Tudo isso vai ter fim lá com a queda do Muro de Berlim e com a dissolução da União Soviética, que era um território muito grande e já estava sofrendo vários conflitos internos. Então a desorganização interna ali cedeu com o regime socialista, tá bom? Tornando aí os Estados Unidos o vencedor desta Guerra Fria, ok? A partir deste momento, nós temos aí a nova ordem mundial. Então, quando o mundo deixa de ser bipolar, ele passa a ter uma nova configuração. Que configuração é essa? Essa nova ordem mundial, ela vai ser marcada, então, pela expansão do capitalismo pelo mundo. Então, toda aquela área que era dominada pelo socialismo vai ser, aos poucos, ali, introduzida, agregada ao sistema capitalista, tá? O crescimento dos blocos econômicos e a força aí para as empresas transnacionais. Percebe? Eu estou aqui fortalecendo nessa nova ordem mundial o processo de internacionalização, que por consequência vai acelerar aí a minha nova fase da globalização, ok? Uma outra coisa que a gente precisa entender, se na antiga ordem mundial era bipolar, o que é agora nessa nova ordem mundial? Nós vivemos hoje ainda a nova ordem mundial. Existem várias formas de se interpretar, depende do aspecto que eu vou olhar, tá? Estudiosos afirmam que ela seja uma era multipolar, ou seja, antes era bi, dois, multi, vários polos, destacando aí as maiores potências econômicas do mundo, como os Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, por exemplo, tá? Mas quando a gente fala em poder militar, ainda o melhor exército, as melhores tecnologias, os melhores armamentos atômicos, químicos, né? Nós ainda falamos de uma realidade unipolar nessa nova divisão, tá bom? Porque os Estados Unidos ainda é o país aí com maior poderio bélico, né? É a economia que mais investe em armamentos e em formação de exército, ok? Então, essa hegemonia, né, a gente diz, essa hegemonia, vou pôr o significado dessa palavra aqui, ó. Essa hegemonia ainda é norte-americana, ok? E aí, nesse novo contexto, os países comercializam entre si. Só que eu tô falando de uma Europa que ainda está se reconstruindo, né? Os países da ex-União Soviética ainda estão se reconstruindo. Então, começa a ter necessidade ali de, como é que eu falo? Manter uma competitividade justa.
E uma forma de se fazer isso é através da formação dos blocos econômicos, tá? Então, blocos econômicos são países que têm algumas afinidades, seja pela proximidade do território, seja proximidades culturais, de linguagem, por exemplo, tá? Esses países se juntam em um bloco, né, fazem ali um grupinho para se ajudarem. Como é que eles se ajudam, pessoal? Através ali do comércio mútuo, eles colocam vantagens, facilitam, por exemplo, a compra e venda entre eles, tá? A gente vai ver aí as fases de um bloco econômico para entender melhor, tá? Os primeiros blocos econômicos, olha só, surgiram na Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial, que precisava se reestruturar e se tornar competitiva economicamente, tá vendo? O motivo aí, no final da Segunda Guerra, todo mundo devastado, a economia e o pessoal investiu muito, né, na guerra, no exército, em armamentos, a economia, lógico, vai sofrer aí as crises, né? Então essa é uma forma de ajudar na reestruturação da economia do país. Os blocos econômicos, eles têm fases, tá? Eu elenquei aqui as 4 fases principais aí dos blocos econômicos, como a gente conhece. Quando ele surge como uma zona de livre comércio. Olha só, os países membros possuem vantagens tarifárias para comercialização entre si. Então é bem simples. 2 países participam, então eles podem ter isenção de impostos para importar um do outro ou taxas bem mais baixas do que eles fazem com outros países, tá? Isso facilita com que, por exemplo, eu tenho um produto que é interessante para o outro, eu posso vender, isso vai aumentar a minha exportação, vai favorecer a minha produção e eu vou combinar com ele. Não, eu te vendo o A e você me vende o B, que eu preciso também. Então, isso é uma cooperação aí entre os países, tá? É o primeiro nível aí de bloco econômico. O segundo é a união aduaneira. Aduana, vou colocar aqui para você o significado também, tá? A união aduaneira, ela dá um passo à frente ali da zona de livre comércio, né? Então, além dessa vantagem das taxas de trocas entre eles, de vendas entre eles, eles vão criar aí uma tarifa externa comum. Ou seja, se eu for vender ou comprar de alguém que é fora do nosso bloco, do nosso grupo, eu vou ter uma taxa única. Então, se o país A vai comprar ou vender para um país de fora ou o país B, eles vão cobrar a mesma taxa. Ou seja, quem vem de fora não vai ver diferença em qual país ali ele vai poder negociar melhor. Então, ele tem condições de negociar igualmente com todo o grupo, tá? A fase seguinte seria aí o mercado comum, que eu pego as atribuições da zona de livre comércio, da União Aduaneira, e acrescento a livre circulação de pessoas e serviços. Ou seja, se a pessoa vive em algum país do bloco, ela tem liberdade para circular nos demais. Circular, que eu digo, não é só viajar, não. Ela pode se mudar, ela pode trabalhar, ela pode adquirir bens naqueles locais, ok? Isso facilita aí a distribuição da população. Isso facilita o atendimento das demandas de trabalho, né? Se eu moro no país A e o país B está com uma grande oferta de trabalho, por exemplo, aqui não tem. Eu posso fazer essa migração sem nenhuma burocracia, não preciso nem de passaporte. Basta eu mostrar a minha identificação que eu pertenço a um país do bloco, beleza? E por fim, nós temos aí a União Econômico e Monetária. É a última fase conhecida, né, que existe no nosso mundo atual, que é a União Europeia, por exemplo, é a única que chegou nessa fase até o momento, tá? Olha só, então ela vai pegar as características do mercado comum, então eu tô falando de tarifas alfandegárias competitivas, né, tarifas externas comuns, tô falando de circulação de pessoas e serviços, e eu tô falando também de moeda comum, de entidades que regulam várias políticas também, vão ser comum. A União Europeia, por exemplo, ela tem um banco central comum, ela tem um parlamento que vai ali decidir
em diversos tipos de políticas, por exemplo, trabalhistas, questões de segurança, de imigração, tá? Para que o bloco ele tenha condições de vida semelhantes entre os países. E aqui nós temos os principais blocos econômicos aí, tá? Vou começar aqui com o nosso Mercosul, né? Mercado Comum do Sul, que reúne Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Foi formada em 1991. Estão estudando a possibilidade de entrada da Bolívia e do Chile no bloco, né? E, por enquanto, apesar desse nome Mercado Comum, né? Ele é ainda uma união aduaneira, tá bom? Então, ele tem aí taxas comuns para alguns produtos e ele tem vantagens competitivas entre os países aí que fazem parte do grupo, ok? Nós temos também o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que tem os países Canadá, México e Estados Unidos. Esse bloco foi fundado em 1994, foi formalizado em 1994, tá? Ele tem a intenção aí de ser uma zona de livre comércio, mas não funciona totalmente, tá? Depende ali ainda do tipo de produto, né? Os Estados Unidos ainda é meio complicadinho ali de lidar, né? Então, não é para todos os produtos, mas tem grande parte dos produtos que já tem aí essas vantagens da zona de livre comércio, tá? A APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, ela conta com diversos países asiáticos, americanos e da Oceania também. O principal objetivo dela é a criação de uma zona de livre comércio que desenvolva ali as rotas pelo Pacífico, né? Pensa no mapa mundi ali. Historicamente, é pelo Oceano Atlântico que as principais transações comerciais acontecem. Agora, o Pacífico, o lado de lá, ele tá nesse processo de desenvolvimento de rotas aí, porque para a América do Norte, por exemplo, comercializar com a Austrália, com o Japão, né, fica mais fácil, né? Então, esse é um dos objetivos desse bloco. Olha só, ele conta com a participação de grandes potências econômicas, como os Estados Unidos, a China, o Japão, a Rússia, a Austrália. Então, é um bloco aí que tem bastante importância, bastante peso no mundo, né? E ainda ele tem essa característica de promover a cooperação de tecnologias aí entre os países membros, ok? E por fim, nós temos aí a União Europeia, né, que ela foi formalizada como União Econômica e Monetária em 1992, mas lembrando que a sementinha, o princípio dela se deu lá no final da Segunda Guerra Mundial com a formação do Benelux, que era ali uma zona de livre comércio entre 3 países europeus que foi se desenvolvendo aí ao longo da história até a gente chegar nessa fase aqui, tá? Até o ano passado ela era composta por 28 países, mas esse ano o Reino Unido fez a sua saída, né? No dia 31 de janeiro, às 8 horas da noite, o Reino Unido deixou de fazer parte aí da União Europeia. E por que isso acontece, né? Nem sempre os países estão satisfeitos aí com a sua relação com o bloco econômico. No caso do Reino Unido, eles acreditam que suas políticas de defesa, de saúde, até sua economia, sua moeda própria, vá ser valorizada quando eles não tiverem obrigações em comum com o bloco. Um outro fator que contribuiu muito foi a questão da política de imigração que a União Europeia tem, por exemplo, no acolhimento dos refugiados, né, da guerra da Síria, e que o Reino Unido não estava muito de acordo em receber esses refugiados, tá? Para entender melhor, eu vou deixar um vídeo aqui também que pode complementar o seu conhecimento a respeito da saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, tá bom? Porque tem desvantagens também, tá? Se um país ele é menos desenvolvido do que os demais do bloco, ele pode ter ali, dificuldade de acompanhar as políticas, os níveis de investimento que ele possa ter que fazer em órgãos comuns, né? A questão do dinheiro, né? No caso da União Europeia tem uma só, mas vamos supor que no Mercosul, por exemplo, cada dinheiro tem um valor, então pode ficar um pouco mais difícil de determinar ali o nível de participação de cada país no bloco, tá?
Então, um país menos desenvolvido pode encontrar essa desvantagem e um país mais desenvolvido também pode sentir que está carregando os outros nas costas, né, literalmente. Ele pode sentir aí que está sendo prejudicado por essa relação. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só. Então, utilize esses últimos dias para realizar as atividades. Façam, enviem para mim conforme as instruções, tá bom? Não deixe de fazer, porque são essas atividades que vão te avaliar esse período, tá bom? Você depende delas para ser aprovado ou reprovado esse ano, tá bom? Qualquer coisa me chama, fala comigo. Essa semana nós vamos testar as ferramentas lá do chat do aplicativo Conexão Escola, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.